Há momentos na vida que revelam o verdadeiro caráter das pessoas. E para Tânia, aquele dia na sala de estar da sogra foi um desses momentos decisivos. Com o filho de apenas 3 anos à beira de uma cirurgia cardíaca urgente, ela se viu obrigada a suplicar por ajuda à única pessoa da família com recursos. Valentina Semyonovna, a sogra, ex-diretora de escola, donzela de uma fortuna acumulada com anos de trabalho. 300 mil rublos, era isso que os médicos exigiam para salvar a vida do pequeno Vovosha. Uma quantia inalcançável para um casal que mal conseguia fechar as contas no final do mês. Ela, professora de educação infantil, ele, operário em uma serraria. De joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Tânia implorou. Não era apenas um pedido, era um grito de desespero. É seu neto, seu sangue, argumentou enquanto Valentina, impassível em sua poltrona favorita, folheava a caderneta de poupança como se fosse um troféu. Minhas economias são para minha velhice, respondeu com um tom gélido que cortava mais fundo que qualquer faca. Não sou banco para financiar os problemas dos outros. Vocês são os pais, arrumem um jeito. Como se fosse tão simples. Como se créditos não fossem negados a quem ganha um salário mínimo. Como se o tempo não estivesse se esgotando e cada hora de espera não fosse um risco à vida do menino. Os médicos exageram para tirar dinheiro, desdenhou Valentina, enquanto Tânia se arrastava pelo chão, humilhada. Levante-se, isso não é bonito de se ver. Mas o que era bonito, afinal? Ver um neto morrer por falta de tratamento? Ou fechar os olhos para o sofrimento alheio enquanto se apegava a notas de banco como se fossem a única razão de viver? Sem alternativa, o casal vendeu tudo o que tinha, o carro, a dacha, hipotecou o apartamento. Contraíram dívidas que os afogariam por anos, mas conseguiram juntar o necessário. Vovosha sobreviveu à cirurgia. A família, no entanto, mergulhou em um poço de privações, cada refeição contada, cada gasto analisado, cada sonho adiado. Enquanto isso, Valentina aparecia esporadicamente, trazendo brinquedos para o neto como se fossem migalhas de consolo. Viram? Deram conta sem o dinheiro da vovó, dizia com um sorriso irônico, como se a vitória fosse dela, e não a resiliência de quem lutou contra tudo e todos. 5 anos se passaram. A vida, como sempre, deu sua volta cruel. Agora era Valentina, aos 75 anos, quem precisava de ajuda. A memória falhava, os movimentos se tornavam incertos. Demência, diagnosticaram os médicos. Preciso de uma cuidadora, anunciou aos filhos como se fosse uma ordem. 50 mil por mês, no mínimo, calculou Andrei, o filho, com um suspiro de desespero. Vocês têm que me ajudar. Filhos devem cuidar dos pais. Tânia permaneceu em silêncio, mas cada palavra da sogra ecoava como uma bofetada. Lembrava-se vividamente daquela cena humilhante, dos joelhos doloridos no chão, das súplicas ignoradas. E onde estávamos nós quando nosso filho estava morrendo? Perguntou finalmente com uma calma que assustava. Vocês disseram que amor de pai move montanhas. Pois agora é a sua vez de mover as suas. Os argumentos de Valentina eram frágeis como papel, não sabia que era tão grave e justificou, como se a ignorância fosse desculpa para a indiferença. Pensava que vocês dariam um jeito. E deram. À custa de sacrifícios que ainda os asfixiavam. Agora é diferente, insistia Andrei, como se a hipocrisia fosse um traço hereditário. É nossa mãe. E Vovosha não era nosso filho? Rebateu Tânia, com uma lógica que não deixava espaço para réplicas. Sem recursos, sem créditos, afinal, quem já está afogado em dívidas não consegue respirar sob mais uma. A solução foi um asilo público. Condições precárias, mas era isso ou deixar Valentina sozinha, à mercê de uma doença que a engolia aos poucos. Não podem me abandonar. Choramingou ela, como se o abandono não fosse justamente o que havia praticado anos antes. Sou sua mãe. E nós éramos pais, respondeu Tânia, sem um pingo de ódio, apenas a fria constatação de uma verdade inconveniente. Os visitas se tornaram raras. Uma vez por mês, mais por obrigação do que por afeto. Vovosha, agora com 9 anos, acompanhava os pais, mas seus olhos não brilhavam ao ver a avó. Ele se lembrava das noites em que a mãe chorava, do medo que sentirá ao ouvir que poderia não acordar da operação. A memória das crianças é mais longa do que se imagina. Nos últimos dias, Valentina chamou Tânia para perto. Peço perdão, sussurrou com uma fraqueza que nunca havia demonstrado antes. Se eu tivesse ajudado naquela época, hoje vocês estariam aqui por mim. Tânia não respondeu. O perdão já havia sido dado há muito tempo, não por palavras, mas pela ausência de vingança. Mas algumas feridas cicatrizam sem fechar por completo. Valentina morreu uma semana depois. No funeral, Tânia chorou. Não por raiva, não por alívio, mas por uma pena profunda.
Pena de uma mulher que só entendeu o valor da compaixão quando precisou dela para si. Andrei, ao lado da esposa, tentou justificar. Ela mudou no final. Não, corrigiu Tânia secando as lágrimas. Ela apenas colheu o que plantou. A vida tem essas ironias cruéis. Às vezes, a lição chega tarde demais para ser útil, mas nunca tarde demais para doer.